Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa noite, queridos. Boa noite, sem ansiedade para quem vai assistir amanhã, de manhã ou depois. Bom dia. Quem assiste pela tarde, boa tarde. Que Jesus nos abençoe, que sejamos acolhidos pelo amor de Deus em todos os momentos de nossa vida, né? Hoje vamos entrar num livro inédito que ainda não tinha utilizado. É um livro mais profundo, que é o Conflitos Existenciais. E o tema de hoje vai ser subdividido em 2 ou 3 lives. Vamos que vamos. Eu encontrei no livro Pão Nosso uma mensagem de número 8, Pão Nosso de Emmanuel, com psicografia de Chico, intitulada essa mensagem de número 8, Ansiedades. Ansiedades, para embalar o nosso estudo da noite, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As ansiedades armam muitos crimes. Boa noite, querida Célia. Mensagem do livro Pão Nosso, de número 8. Pode escutar aí. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado, sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer. E saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo,
representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair. Muito lindo isso, né? Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Senhor. Lança as tuas angústias em nosso Senhor, porque o divino amor cogita do bem para nós, ele só quer o nosso bem. E Emmanuel termina aqui dizendo que a ansiedade precede a queda. Leitura importante, vou postar depois nos comentários. Ansiedade, capítulo 8 do livro Pão Nosso. Vamos orar, rogar essa espiritualidade amiga, os benfeitores da humanidade, que rogam por nós, que nos amparam, que nos auxiliam, falanges ligada ao bem, ligadas à mentora de Divaldo Pereira Franco, a benfeitora da humanidade, nossa querida Joana de Ângeles, todos que por aqui estejam, desencarnados ou encarnados, que possamos, uníssonos, pensar em Deus, clamar por Deus e sentir Deus em nossos sentimentos. Sê conosco, Jesus. Hoje, agora e sempre, vamos dar início ao livro Conflitos Existenciais, ao mestre chamado Ansiedade. Ansiedade. Será que eu estou ansiosa por falar de ansiedade? Será que eu estou respirando direito? Ou será que eu estou, né, respirando? A gente não se dá conta. Então, vamos que vamos. Momento com Joana de Ângeles. Hoje, 18 de agosto, capítulo 8º do livro Conflitos Existenciais. Esse capítulo é dividido em 3 partes. A psicogênese da ansiedade, o próximo é sobre a ansiedade propriamente dita, e depois a terapia. Então, vamos da psicogênese da ansiedade. Eu caí aí rapidinho? Ou foi a espiritualidade da internet? Querido, então essa é a capa do livro, não saiu muito boa, mas o nome do livro é Conflitos Existenciais, da editora Leal, né? Então, nossa querida Joana de Ângeles. Você está aí, Tavares? Pode passar para o próximo. Eu trouxe uma definição de ansiedade, obrigada, do dicionário. Significado de ansiedade: desconforto físico e psíquico. É um substantivo feminino. Desconforto físico e psíquico. Agonia, aflição, angústia. Então a gente sente esse desconforto no corpo, na mente, agonia, aflição, angústia. No sentido figurado, desejo intenso e
tumultuoso, impaciência, sofreguidão, avidez. Você está esperando o resultado de um exame, você está esperando o resultado de uma prova, você está esperando a possibilidade de ter uma entrevista para um novo emprego, o teste de gravidez, está tentando engravidar, e por aí vai. A gente vai ficando ansioso, mas a gente vai falar aqui dessa ansiedade que vira transtorno, né? Então, aqui o outro sentido da ansiedade, a ausência de tranquilidade, medo. Câmbio. Voltei. Eu caio, mas eu me levanto. A internet cai, mas a gente volta. Ausência de tranquilidade, medo e receio. Para a psicologia, olha aí, o sentido, o significado de ansiedade. Condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Viu? Aqui é condição emocional, aí já é complicado para a psicologia, uma condição emocional de sofrimento definida pela expectativa que alguma coisa vai acontecer, está agoniado, está ansioso, está tendo calafrio, a mão está suando. Então, este é o significado para a psicologia. Vamos para o próximo. Antes que essa internet daqui é uma internet tupiniquim, amazônida. Psicogênese da ansiedade. A palavra psicogênese é a origem e o desenvolvimento. Gênese é a origem. Psicogênese, então, origem e desenvolvimento da ansiedade. São muitos os fatores predisponentes e preponderantes que desencadeiam a ansiedade, além das conjunturas ancestrais, defluente dos conflitos trazidos de existências transatas. Então, aqui estamos vendo a gênese, a psicogênese, então a origem. Por isso que a gente está pensando em dividir esse estudo em 3. Né? Pode ser que o terceiro não saia logo em seguida. Vamos ver como é que vai ser o da semana que vem. Então, da onde vem essa ansiedade? Além das conjunturas ancestrais, defluente dos conflitos trazidos de existências anteriores, a criança pode apresentar desde cedo os primeiros sintomas de ansiedade, do medo inato do desconhecido, denominado por John Bowlby, ou Bowlby. Eu não sei a pronúncia exatamente, se é Bowlby, né? Psicólogo e psiquiatra britânico, que falou desses assuntos, dos traumas de separação, do apego excessivo da criança, né? Ele é um dos primeiros, porque ele estudou exatamente esses assuntos no início do século passado. No início do século passado, né? No 1900. Então, com vinculação e de não familiar. Em realidade, essa vinculação apresenta um lado positivo, que é oferecer-lhe conforto e segurança. Então, a criança, a gente já viu isso no Espiritismo, na doutrina, no Livro dos Espíritos, que Deus providenciou tudo para que nós tivéssemos o acolhimento dos pais,
nós somos dependentes nos primeiros anos de vida, precisamos do aconchego, do carinho. Nós não somos uma criatura como um cavalo, como um bezerro que nasce, ou uma girafa que nasce e já se levanta, né? Já se levanta. Não, nós somos totalmente dependentes, a gente chora para se comunicar, né? Então, essa vinculação na infância, ela tem um lado positivo, que é para confortar a criança e para que, junto à mãe, comece a ter uma simbiose emocional, uma necessidade da criança, assim como uma necessidade dos pais, de proteger, né, proteger o herdeiro do DNA ali daquele casal, né? Desde o nascimento, havendo esse sentimento profundo, a criança prepara-se para uma sólida interação com a sociedade e demonstra-o desde o princípio, quando qualquer alegria ou satisfação proporciona-lhe um amplo sorriso, apresentando-se calma e confiante. Pode passar para o próximo, querido. Então, ela está falando aqui nesse primeiro slide, né, ela falou no primeiro, e vamos dar continuidade, que tudo tem uma razão de ser, mas sempre estamos aqui enfatizando que somos espíritos, momentaneamente no corpo, momentaneamente nessa característica infantil. Semana passada nós falamos de feridas e cicatrizes, que já são os traumas, né, da infância. Então, voltando aqui, quando, porém, isso não ocorre, que é o aconchego, que é o acolhimento, há uma possibilidade de a criança não sobreviver. Olha aí, quando a criança abandonada, a criança desprezada, a criança que não foi nutrida fisicamente e psicologicamente, mas principalmente ela não foi nutrida literalmente, não teve o leite materno, ela foi abandonada. Ou atravessar períodos difíceis, em face do medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe. Então, vimos recentemente, né, nos noticiários, mães inexperientes que abandonaram seus filhos. Teve uma mãe, eu acho que foi até aqui no Pará, foi aqui no Pará, que abandonou na porta de uma, de uma casa, mas que ela tentou entregar no hospital e ninguém deu confiança para ela. Mas não vamos entrar no mérito. A questão é que a criança é abandonada e ela vai ter, olha aí, um medo inespecífico que seria originado pela ausência da mãe, que os psiquiatras identificam na condição de ansiedade livre flutuante. Então, nós temos já a tendência a desenvolver essa ansiedade livre flutuante, que seria pelo medo, o afastamento da mãe, que dependendo dos casos, né, a pessoa pode ir desenvolvendo esse medo exageradamente. O paciente apresenta um medo exagerado e porque não sabe de quê, fica ainda com mais medo, formando um círculo vicioso. Então a gente desenvolve na primeira infância, talvez recém-nascido, uma insegurança fóbica que não tem ideia de quão poderosa ela vai aparecer no futuro, porque você teve aquela separação, né? Você viveu 9 meses no útero e depois teve a separação brusca e criou um medo aí visceral, um medo incompreensivo. Olha aí. Então é um medo exagerado que não se sabe de onde vem. E fica ainda com mais medo. Eu tenho medo, não sei nem do que eu tenho medo, eu não vou para ali, eu não vou para cá, eu não vou para... E eu fico nervosa, e aí vou. Aí eu sei que eu tenho, hoje em dia, tenho um pai, mãe, eu já sou adolescente, mas continuo com medo, meu namorado vai me abandonar, né? Aí tu pensa que tu vai passar fome,
Quantos de nós traz de vidas transatas um medo de passar fome, por exemplo? O medo de ser abandonado na rua porque vivenciamos isso. Né? Então forma um círculo vicioso. O que é que vem antes? O primeiro medo, o medo já pelo medo, é o sofrimento do sofrimento, já é o medo de ter medo. Dessa ansiedade, as aparentes ameaças externas, mesmo que insignificantes, tornam-se-lhe demasiadamente grandes, culminando na idade adulta com uma dependência infantil, tá vendo? Aí vai aparecer na adolescência, na idade adulta, uma dependência que o teu pânico, na verdade, é que você teve uma separação da mãe, você foi colocada no orfanato, ou você foi para adoção, ou a tua mãe desencarnou porque ela teve uma eclâmpsia, né? Eclâmpsia, teve anemia, ou descobriu-se que ela era diabética e ela teve um problema muito grave na gravidez, e aí ela segurou a criança, mas aí logo depois do parto ela desencarna. Então, quando uma criança é severamente punida pelos pais, que se apresentam como predadores, cruéis, há maior necessidade de apego. Olha aí já vem outro exemplo aqui. A criança vai ficando dependente porque ela está sofrendo um certo abuso, ela está ficando medrosa. Quando uma criança é severamente punida pelos pais que se apresentam como predadores cruéis, há maior necessidade de apego, tornando-a mais dependente, buscando refúgio, mesmo neles, que são os fatores do seu medo. Em palestras aí dos psicólogos, dos terapeutas, como o Dr. Alberto, como vários, a criança, eu nunca esqueci esse exemplo do Dr. Alberto, a criança apanha muito dos pais, ela sabe que não pode fazer as coisas, mas ela prefere apanhar, porque quando ela apanha, a mãe se sente culpada e vai abraçar ela e pedir desculpa. Então ela continua quebrando lá as coisas para poder a mãe depois se sentir culpada e abraçar a garotinha ou o garotinho. Olha que complicação, né? Você, para receber uma migalha de afeto, você prefere ter, né, um maltrato, um abuso, mas ter um tipo de atenção do que ficar sem essa atenção. Tá vendo? O ser humano é complexo, então a gente não pode ser colocado numa gaiola e que vai ser igual a Maria, vai ser igual a Cristina, que vai ser igual a Josefina, que vai ser igual. Não, cada caso é um caso. E a gente vê principalmente quando são irmãos tão diferentes, né? Familiares tão diferentes, porque cada pessoa é um universo, tem um passado, tem uma forma de ver, tem uma forma de sentir, carrega um emocional, carrega os seus traumas das vidas anteriores, carrega suas dores. Então não é tão simples. Mas o importante é que algumas características dá para você perceber que aquela criança que está grudada numa mãe, ela está grudada porque ela ama, porque ela recebe muito amor, ou ela está desenvolvendo ali um apego doentio, né? Porque ela é abusada, porque ela é maltratada, o pai bate muito nela, ameaça, e ela tem pânico dele, e aí é mais fácil ela ficar grudada no pai, né? E prefere que ninguém veja. É complicado, o ser humano é complicado. Mas então a gente está falando aqui de exemplos mais graves, mas a gente tem ansiedade de aprovação, a gente só quer que a mãe diga que está tudo bem, que você tirou nota boa, só quer ser reconhecido pela família, né? Mas isso também pode passar para o próximo, pode virar. Se você é muito cobrado para tirar nota boa, você começa a ficar nervoso ou nervosa desde a primeira série do fundamental, né? Porque você vai ficando nervosa, vai ficando nervoso. Isso não é saudável também.
cobrar muito das crianças, para elas serem parecidas umas com as outras, para elas serem reconhecidas. Olha, esse aqui, o meu filho mais velho, não se comporta. O meu segundo filho se comporta melhor. E o meu terceiro é um anjo. Comparando os irmãos, comparando, né? E isso acontecia muito antigamente. Antigamente, eu já ouvi tantas histórias que as famílias escolhiam o mais inteligente para poder estudar. E os que não davam valor não iam para a escola, porque a família não tinha condições de bancar, então só levava para a escola o que era mais inteligente. Aí esse era olha o gênio da família, olha ele que vai sustentar a família. Olha essa cobrança, já imaginou a ansiedade dele em ser o que vai dar certo? Vendo que os outros não vão dar certo. Isso era um preconceito, era um tipo de cultura, graças a Deus está melhorando hoje, porque as pessoas ficavam realmente doentes de tanta cobrança, né? Esse medo do desconhecido, ainda segundo Bowlby, né, impõe uma vinculação familiar que, ao ser desfeita, amplia a área da ansiedade. Então, ao ser desfeita a vinculação, então, como a gente falou antes, né, a mãe abandona. Ou, vamos imaginar já na adolescência, a mãe desencarna. Vamos imaginar com a separação do casal, e eles brigam litigiosamente. Aí acaba a criança sendo criada por um parente, por uma madrinha, por uma avó, e o casal não. A mãe mudou de cidade, o pai bebe muito. Aí esses problemas, essa vinculação familiar, quando desfeita, só vai piorar a ansiedade. E todos nós temos isso, de alguma forma pequena, leve, ao ponto de virar transtorno. Cada caso é um caso, a gente pode estar desenvolvendo. Quantos de nós na pandemia não ficou ansioso e não começou a desenvolver? Eu fui uma que desenvolvi uma ansiedade e até hoje ela ainda me ronda, ela me ronda. Certamente o fenômeno tem as suas raízes profundas na necessidade de reparação da afetividade conflitiva, que vem de outras existências espirituais, quando houve desgoverno de conduta. Aqui, importante isso para a gente gravar para o resto da vida. Nada acontece por acaso. Se aconteceu da criança passar, né, por um abandono e foi levada a um orfanato, foi levada por um familiar, porque a mãe não quis criá-la. Estamos vendo aqui que, olha aí, certamente o fenômeno tem suas raízes profundas na necessidade de reparação. Deus é misericordioso, justo e bom. Todo justiça, todo bondade. Se acontece isso, eu não sou vítima. Eu estou reparando. Reparando porque anteriormente tive condutas onde a minha conduta errônea está sendo a gênese da conduta de hoje. Então, olha aí, em outras existências espirituais, quando houve desgoverno, quando não obedecemos às leis, quando rogamos na reencarnação para passar por isso porque abandonamos crianças, gerando animosidade nos pais atuais e necessidade de apoio no espírito endividado que ora se sente rejeitado. Então a gente já nasce com complexo de rejeição, a gente já nasce se sentindo patinho feio, mesmo sendo um cisne, mesmo tendo tudo para se sentir bem. Os teus pais não te negligenciaram, mas você se compara com o irmão mais novo e você fica vendo pelo em ovo, você fica vendo água na miragem do deserto do Saara, porque você quer justificar os teus problemas que são teus. O grande
né? O grande ideal, o grande, vamos falar que é o mistério que a Joana, ela é o casamento do espiritismo com a psicologia analítica, com a psicologia junguiana, a psicologia transpessoal. O interessante é que você começa a entender que você é herdeiro de você. Nós estudamos Kardec, nós estudamos o livro Céu e Inferno. Ninguém é inocentado do que fez em vidas passadas e agora está sendo injustamente punido. Se estamos passando por uma situação X, é porque fizemos por merecer. Se não foi nessa, causas pretéritas das aflições, né? Mas também podem ser a forma como eu, nas causas atuais das aflições, eu não aceito o que eu pedi para passar. Aí eu estou somatizando nesta vida. A vinculação com o pai produz segurança. A separação proporciona angústia. Então, olha aí, o carinho da mãe e a segurança do pai. Por isso é importante a gente entender, né, que a figura paterna, a figura materna, a maternália, a paternália, né, a maternidade, como se falava antigamente, a maternidade e paternidade, isso vai além do corpo físico. Nós carregamos em nós os arquétipos de pai e mãe. Nós carregamos em nós a necessidade do carinho de um pai, porque já fomos muitas vezes pai, ou muitas vezes mãe, e tivemos pai e mãe. Ninguém nasce numa chocadeira, como agora estão tentando fazer um útero de um robô. Eu não acredito que isso vai dar certo. Tem como a gente que estuda que o modelo organizador biológico é o perispírito, né, e tudo se dá um vínculo espiritual com a famosa reencarnação do Segismundo, do livro Missionários da Luz, de André Luiz. Então a gente sabe que, não sei, eu não vou entrar no mérito aqui. No período inicial, essa vinculação pode ser transferida para outrem. Isso é interessante. Isso é interessante. O pai adotivo pode compensar a mãe adotiva, a avó, o tio, a madrinha, o padrinho, o irmão, a irmã mais velha. Já falei aqui de uma querida, uma grande amiga minha que já desencarnou. Ela era a irmã mais velha, a mãe abandonou o pai e a família, se eu não me engano, eram 8 ou 9 filhos. A minha querida amiga que está na parte espiritual, a Fatinha, a Fátima, criou os irmãos. Criou os irmãos. Então ela foi uma mãe e os irmãos a consideravam uma segunda mãe, ou uma mãe realmente. Ela foi uma mãe de coração. Ela gestou os próprios irmãos na alma, né? Então pode ser transferida para outro, enquanto na ausência da mãe, mais tarde, porém, como a criança já sabe quem é a mãe, não a tendo, chora, perturba-se, inquieta-se e transfere a insegurança para os outros períodos da existência. Então, olha aqui, naquele momento da infância pode ser substituída, mas quando a criança vai crescendo e percebe que não teve mãe, aí tudo se mistura, né? Porque existe uma dor não trabalhada, existe essa desvinculação. E essa insegurança pode ser compensada novamente com amor, com atenção, e a própria criança, o próprio espírito imortal, já veio preparado para segurar essa onda. Não é uma criança que não tenha tido uma orientação, né? Ela teve uma, como eu diria, umas aulas antes de reencarnar,
E é uma criança já preparada, diferente das outras. Por isso que numa família, no caso do Divaldo, o Divaldo, se não me engano, era o 13º filho, né? O 13º filho. Então os irmãos, cada irmão é um irmão diferente, é um mundo. Então a gente sabe que cada um vai absorver o carinho e o amor dos pais de uma forma. O pai do Divaldo foi muito duro com ele, mas depois, né, depois eles se entenderam. A mãe sempre foi amorosa. O próprio médico, quando ela estava grávida, o médico disse se ela quisesse tirar, e ela disse que não ia tirar, porque ele foi, de uma certa forma, temporão. Então, essa insegurança. Então, a gente pode dizer, a grosso modo, eu carrego uma ansiedade que talvez tenha vindo da minha infância. Se eu tive um acidente, se eu tive. A minha mãe teve um problema e eu convivi com a minha mãe quando ela estava tendo esse problema de saúde, eu posso ter desenvolvido angústia. Então, cada caso é um caso. Pode passar para o próximo, querida. Obrigada. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós, num mundo hostil, em total desamparo, levando-a a um tormento no qual nunca está emocionalmente onde se encontra, desejando conseguir o que ainda não aconteceu. Olha, eu vou reler de novo isso. Essa ansiedade básica ou fundamental representa a insegurança que resulta de sentir-se a sós num mundo hostil, em total desamparo. Então imagina, você larga a criança, você abandona, literalmente. Quantas crianças foram abandonadas na Mansão do Caminho? No século XVIII, século XIX. Boa noite, Sandro. Boa noite, querido. Sim, sim. A emoção é tudo, é tudo. Na reencarnação, os espíritos sabem de tudo que procede, com certeza, sobre essas aflições. A ansiedade é relacionada ao seu comportamento psíquico. Sim, boa noite, querida irmã. Então, a ansiedade, para cada caso. Boa noite, boa noite. Paulo, né? Boa noite, Maria de Fátima. Maria de Fátima é psicóloga, 40 anos de experiência. Então, com decorrência, voltando aqui, então a criança se sente desamparada. Aí o que acontece? Nós memorizamos inconscientemente, nós memorizamos o ego informação. Olha lá, olha a gravidade, o ego informação tenta proteger inconscientemente, mas o medo, né, aquele instinto, a criança foi abandonada, era abandonada antigamente nas portas das igrejas, assim como foi abandonada na Mansão do Caminho. Essa criança, ela pode desenvolver uma inteligência emocional, uma inteligência espiritual, ela pode se formar, virar médica, virar cabeleireira, de sucesso, ser uma atriz, um ator, mas em alguns momentos da vida dela, ela, algo vai dizer para ela que ela tem um medo que ela não sabe de onde vem. Então, uma insegurança da solidão, olha aí, num mundo hostil, em total desamparo, levando a um tormento. Aqui não responderia porque muita gente se sujeita a relacionamentos abusivos. Estamos no agosto de leis para proteção da violência contra a mulher, proteção da mulher,
né? Proteção para não sofrermos violência. Mas quantas mulheres não conseguem se libertar de relacionamentos abusivos porque tem algo dentro delas? Tem estudos que falam que parece que cada mulher, né, cada mulher voltando, ninguém é igual a ninguém, mas em média, uma mulher tem que apanhar várias vezes até resolver denunciar o marido, o companheiro, o namorado, o amante, né, porque ela se sente. A baixa autoestima é um fator, e olha aqui, representa uma insegurança que resulta de sentir a sós num mundo hostil. É melhor estar mal acompanhada do que só. Será? Será que vale a pena estar mal acompanhada? Prefiro estar sozinha do que mal acompanhada. Em total desamparo, levando a um tormento, no qual nunca está emocionalmente onde se encontra. Um vazio, uma melancolia, uma tristeza que não tem explicação. Eu estou bem sucedida, eu cheguei a comprar um carro, eu comprei uma casa, eu estou pagando, né, a mensalidade, né, eu estou pagando a hipoteca e mas é uma infelicidade, eu nunca estou feliz. Eu transfiro isso para as dores, eu começo a comer muito, eu começo a beber muito. É uma ansiedade, aí bebe, eu quero arrumar um namorado por noite, uma namorada por noite, né? Ou vai para academia e vai ficando enorme, então toma anabolizante, toma essas bombas. É complicado, o ser humano vai buscando. Por que ele busca tanto a aparência externa? Para fugir do interno, que talvez seja uma criança que sofreu e que não quer assumir. Há uma criança ferida que vive dentro de nós. Como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquista de valores, especialmente a realização pelo amor, em mecanismos espetaculares de fuga do conflito. Aí a gente poderia dizer que a sociedade odierna busca os vídeos, fazer vídeo no TikTok, fazer vídeo nas redes sociais para ter like, para viralizar, para se exibir, ou até vídeos que causem pena. As pessoas querem compaixão, querem que falem dela porque ela se sente solitária dentro de casa. Ela é abandonada por ela mesma. Será que ela é abandonada pelo cônjuge ou ela se abandonou, ou ela se largou? Será que a solidão dela não é uma solidão porque ela não se tem, ela não se busca, ela busca fora a carência de mãe, a carência de pai, ela busca no companheiro, na companheira, ela tem uma vida libertária, libertina, porque ela está buscando alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, como decorrência da instabilidade que a caracteriza, anseia por situações proeminentes, destaques, conquistas de valores, especialmente realização pelo amor, né, que seria a aparência de amor, porque são mecanismos, olha aí, mecanismos espetaculares de fuga do conflito. Se eu tenho um conflito gritante dentro de mim, se eu não me amo, como eu posso amar? Como eu posso realmente ser amada? Vai ser um amor superficial. Mas vamos ver aqui o que ela fala no próximo parágrafo. A busca do amor faz-se-lhe então tormentosa e desesperadora, como se pudesse, através desse recurso, amortecer a ansiedade. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de os perder e vir a sofrer-lhe as consequências. A gente está vendo, na adolescência a gente passa por isso. A maioria de nós vai, às vezes, superando, mas tem gente que passa a vida inteira. Eu nunca vou me entregar, tenho medo de sofrer. Medo de sofrer porque sofreu, talvez, desde o útero. Sofreu desde pequenininho, desde pequenininha. E que cria uma imagem do relacionamento e, na verdade, o problema ali é que você não está com você.
se autonutrindo, se autoamando. A ansiedade está te dizendo que você tem que começar a ver, olhar para você, não adianta fugir. Não adianta ficar tomando remédio, não adianta fazer yoga de manhã, de tarde, de noite. Olha, eu acho yoga o máximo, não estou falando contra. Mas se você tem uma ansiedade generalizada, você tem que descobrir a causa, a gênese, de onde está vindo essa gravidade. Eu fui negligenciado, eu fui negligenciada. No íntimo, porém, evita envolvimentos emocionais verdadeiros por medo de perder. Medo de sofrer, você tem medo de sofrer de novo, porque aí alguém te perguntaria numa terapia, mas por que você já sofreu muito? Não, eu nem sei desse sofrimento. Tá no inconsciente, talvez na vida pretérita, ou talvez em vida muito anterior, há 1000 anos atrás. Pode passar para o próximo, querido. Então nós estamos falando aqui, nesse estudo de hoje, não estamos entrando no mérito de uma ansiedade coletiva, do que está acontecendo hoje na humanidade, não. Nós estamos aqui preocupados de entender por que essa ansiedade apareceu em mim, no ser espiritual encarnado, né? Então vamos que vamos nesse próximo aqui. Existe uma necessidade de identificação de pensamentos irracionais, que não poucas vezes são os responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Olha aí, então eu nem sei de onde está vindo isso, eu estou ficando maluquete, mas eu fico nervosa, eu tenho dinheiro no banco, mas eu acho que eu sou pobre. Ou eu não tenho, olha aí, quando a pessoa está bem com ela pode não ter um tostão, mas ela não está tão nervosa como aquela outra que é rica pra caramba e vive nervosa porque está sempre achando que vai perder tudo. É uma ansiedade, uma ansiedade, uma ansiedade, compra dólar, compra isso, compra aquilo. As coisas estão muito graves, tu não sabe se tu vai estar vivo amanhã. Quem lembra daquela parábola daquele que fez uma boa colheita, ia construir um novo depósito. E Jesus fala, coitado dele, ele nem sabe que esta noite a alma dele será chamada, né? Ele está querendo acumular tesouros na terra e não está sabendo que os tesouros do céu são mais importantes. Não estou aqui fazendo apologia à pobreza. Não, não. Não me entendam mal. É que cada um sabe que tem que buscar o essencial. E o essencial é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, não poucas vezes são responsáveis pelo desencadeamento da ansiedade. Um pensamento irracional, algo que vem de algum lugar que eu não sei de onde está vindo. Basta um simples encontro, algo que desperte um pensamento automático, irracional, e ei-la que se faz presente. E você fica ansiosa, nervosa. Se alguém tem problema com odores, com cheiro, né? Ou tem pesadelos com incêndio, ou com explosões, aí você pensa, quando tem uma festa junina, que tem aqueles rojões, você já pensa que a casa está caindo, fica em pânico, né? Como os bichinhos, os animais têm pânico desses fogos de artifício, dos barulhentos, né? Então, olha aí, no inconsciente do indivíduo, continuando aqui no texto do conflitos existenciais, no inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, favorece-lhe a fuga pela ansiedade. Então, o teu medo vem, né? A tua memória, né, da lei de conservação, o teu instinto, o cheiro, alguém falou alguma coisa aconteceu, você perdeu uma quantia, você foi assaltada, já pensa que vai morrer. E aí vem, olha aí, no inconsciente do indivíduo inseguro existe uma necessidade de autorrealização que, não conseguida, aí você traz para a ansiedade, você vai ficando nervoso, nervosa. Você não casou,
você não se deu bem, mas você tem uma vida boa, mas você acha que nada presta, né? Então você vai ficando ansioso. O que está causando a minha ansiedade? Será algo do passado? Será algo do presente? Será da minha infância? Será do meu trauma? Cada caso é um caso, normalmente produzindo-lhe desgaste no sistema emocional. Então pode ter um efeito grave no nosso comportamento, alguma coisa que aconteça e que te remonte a uma memória que também você não entende de onde está vindo. Então, tá vendo? Olha, por efeito gerando estresse no comportamento. Vamos falar dessa questão da insegurança material. Você teve uma infância muito pobre, mas a infância já passou, a vida dos teus pais melhorou, os teus irmãos estão bem de vida, você não está tão bem, mas não está tão mal. Mas você tem um pânico de perder o emprego. E você está sempre achando que vai perder o emprego. Você está vendo? Você é inseguro. Talvez o teu irmão que passou por isso não sinta o que você sente. E você está sempre achando que vai perder o emprego. Então, tá vendo? Você está carregando aquela criança insegura porque teve um caso real, vocês passaram necessidade, vocês foram morar de favor, o teu pai não tinha dinheiro para o aluguel, vocês foram despejados. Então, isso é grave. Mas essa criança já está com 40 anos. E ela está bem empregada. Aí você virou uma pessoa que só quer juntar dinheiro, que tem pânico. Tá vendo como a coisa vai agravando? E aí a tua esposa perde o emprego, tu já fica com o sintoma de que teu mundo caiu. Então, olha aí, produzindo desgaste no sistema emocional, por efeito gerando estresse no comportamento. A coisa ainda nem é com você e você já está sofrendo por antecipação. Na problemática dos conflitos humanos surge o recalcamento, recalcamento, que, segundo Freud, resultaria da ansiedade intensa, de um estado emocional muito semelhante ao medo. Né? Você está ali achando que vai acontecer, é quase um medo, é quase um pânico, mas é um trauma. É um trauma. Não é um medo concreto, entre aspas, mas ele é mais concreto do que uma pessoa armada na tua frente. Para quem sofre a angústia de um medo, de um recalque, é muito pior do que o medo de uma arma na tua cara. Porque a pessoa vive com isso, ela vive com pânico, ela vive sofrendo, ela vive agoniada, ela vive angustiada. Olha aí, segundo ele, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz à atitude de inquietação e agressividade. Então, a criança que vai desenvolvendo esse medo de perder o afeto dos pais, ela pode agora virar estudiosa para poder os pais gostarem dela. Os pais vão se separar, ela acha que a culpa é dela. Os pais já são divorciados, ela acha que ela tem que fazer tudo que a mãe pede, porque senão a mãe vai divorciar dela. Isso é irracional. Se a minha mãe largou o meu pai, ela vai me largar também. Então, o medo vai fazendo com que a criança queira ser bem-sucedida em tudo para ter a aprovação dos pais. E não é por aí, porque tem que ter amor. Ela não tem que ser um modelo de conduta para o pai e para a mãe, criança nota 10, criança modelo, criança do mês, a criança do anúncio do comercial de margarina, crianças maravilhosas. Não! Todos nós temos defeito, todos nós temos problema, todos nós temos dias ruins.
dias bons, mas a criança, então, segundo Freud, olha aí, o medo da criança de perder o afeto dos pais leva à ansiedade, que a induz a atitudes de inquietação e agressividade. Então, isso vai aparecer no futuro. Né? Então, aqui é a psicogênese da ansiedade. Passa para o próximo, querido. Então, olha, considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense Sigmund Freud, né, que a ansiedade é muito desagradável à criança. Ela se esforçará para ver-se livre, não conseguindo. Olha aí, a criança que quer pular já tem muita energia, mas quando aí já vai ficando uma ansiedade já fora do espectro, né? A criança já está ficando, ela quer correr, ela quer correr, ela quer correr, ela não para de correr, ela não para de correr, não para de correr. Então, olha aí, considerando-se ainda, conforme o eminente mestre vienense, que a ansiedade é muito desagradável à criança e ela se esforçará para ver-se livre. Não conseguindo, foge para dentro de si mesma, experimentando a insegurança por sentir-se impossibilitada de reprimir o que a desperta, o ato interdito. Tá vendo? Ela fica angustiada, ela não sabe de onde vem, mas ela vai ficando meio que nervosa, ela vai ficando. A criança não tem o racional, o cognitivo. A criança está sendo educada, a criança está convivendo, está descobrindo o mundo. E o emocional está ali em semente, está sendo regado pela sociedade, pelos familiares, pela escola, pelas cobranças, pela família disfuncional. Cada família tem o seu. Vivemos num planeta de provas e expiações, né? Processos enfermiços no organismo físico igualmente respondem pelo fenômeno da ansiedade. Uma criança que não come, uma criança que come muito, teve um problema na família, a criança só quer saber de açúcar, 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 especialmente se o indivíduo não se encontra com a estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos de qualquer enfermidade, que qualquer enfermidade proporciona. Eu vou reler isso aqui é muito, muito importante. Processos enfermiços no organismo físico, pode ser estômago, pode ser dores, pode ser prisão de ventre, pode ser uma síndrome do intestino. Tudo isso é emocional e pode ser desenvolvido desde criança, né? Uma doença autoimune, uma alergia grave. Então, responde pelo fenômeno da ansiedade. Então, o corpo vai trazer aquele choque da família, da mãe, a criança é espancada, ela vai desenvolvendo ali a ansiedade e ela vai ter medo de ser abandonada pelos pais, pela madrinha, pela tia. Então, especialmente se o indivíduo não se encontra com a estrutura emocional equilibrada para os enfrentamentos que de qualquer enfermidade proporciona. Então, está vendo, o próprio processo enfermiço, aí já é outra situação. A criança pega uma meningite e sobrevive, e ela ficou muito tempo debilitada, ela começou a ter ansiedade. A criança pegou um vírus grave, ela pegou sarampo, rubéola, catapora, e não teve uma estrutura que a cuidasse, ou então uma criança que passa por uma leucemia, ou passa por uma doença grave, como o câncer, né? Câncer cerebral. E aí essa criança vai desenvolver muitos problemas pós-traumáticos, né? Porque ali ela vai desenvolver uma ansiedade. A criança está passando muitas horas em quimioterapia, muitas horas em tratamento, muitas horas no hospital, ela não conhece as pessoas. Então, são casos e casos que podem ser a psicogênese de uma ansiedade que a gente não entende de onde está vindo. Então, a gente não está preparado para essa emoção, uma descarga, um acidente.
a perda do genitor, a perda da mãe, a perda da família toda, ou a perda de um irmão que tu amava muito. Então, olha aí, o medo de piorar, olha aí, a pessoa doente, a criança doente, o medo de piorar, de não se libertar da doença, recuperando a saúde, o receio da falta de recursos para atender às necessidades defluentes da situação, o temor dos comentários maliciosos das pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte. Olha, já imaginou uma criança doente e os familiares dizendo: mas fulano, tu não tem dinheiro, como tu vai comprar os remédios do teu filho? Como vai ser agora para comprar a fralda se ele nunca vai se recuperar desse problema urinário? E como vai ser? E tu não tem dinheiro para comprar alimento, ele tem que fazer dieta. Tu não tem dinheiro para comprar uma água mineral. E como vai ser para pagar as contas do hospital? Então, os maliciosos de pessoas insensatas, os comentários maliciosos de pessoas insensatas em torno da questão, o pavor da morte favorece o distúrbio de ansiedade, que se agrava na razão direta em que as dificuldades se apresentam. Aí na pandemia, quem perdeu o emprego, quem não tinha plano de saúde, quem ficou isolado da família, quem tinha que cuidar do idoso e não podia ir no supermercado. Então foram muitos problemas que nós enfrentamos. E estamos ainda vivendo. Hoje em dia estamos vivendo com a ansiedade crônica, ansiedade generalizada. Aí eu trouxe no próximo slide, está terminando esse texto da psicogênese. A gente vai continuar no livro na próxima live. Mas olha esse slide que eu trouxe. O próximo é um slide que eu peguei da internet, mas ela termina esse texto do conflito existencial falando: a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e de desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. A ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, hoje, 2025, um grave fator de perturbação e desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. Aí eu trouxe aqui os tipos de ansiedade. Imagina as pessoas que são voluntárias, que trabalham com dependentes químicos, que trabalham com pessoas, né, em situação de rua, que muitos carregam essa ansiedade crônica, ou uma ansiedade grave. Mas olha aí quantos tipos de ansiedade. Eu trouxe aqui 13. Então, olha aí, o TAG, transtorno de ansiedade generalizada. O outro, transtorno de ansiedade por separação. Terceiro, mutismo seletivo. Quarto, fobias específicas. Quinto, transtorno de angústia. Sexto, agorafobia. Agorafobia é medo de multidões, medo de sair para a rua, medo de ir para o shopping, medo de entrar no metrô, ou entrar no ônibus. O sétimo, transtorno de ansiedade induzido por substâncias e medicamento. O 8, transtorno de ansiedade devido à condição médica. O 9, ataques sistemáticos limitados de ansiedade. O 10, ansiedade generalizada com irregularidade. O 11, o CAP, que é a pós-traumática, né? A pessoa que teve um problema grave, né? E aí ela tem a 12ª, fobia social, e a 14ª, ataque de nervos. Então, a gente pode dizer que a síndrome do pânico tem alguma coisa da maioria, mas a síndrome do pânico mais se identifica com a agorafobia, né? Mas a síndrome do pânico, ela pode ser ataque
sintomático limitado. A pessoa tem, né, uma síndrome do pânico, ela pensa que ela está tendo uma síndrome do pânico, mas ela tem momentaneamente, né, um ataque de ansiedade, mas que vai embora, né? Então, olha aí, então nós estamos vivenciando hoje e as notícias não são boas, porque o Brasil está no topo da nação que toma remédio para ansiedade. Se não me engano, ou é o campeão ou é o vice-campeão do país mais ansioso, né? Independente dos países que estão vivendo em guerra, né? Os países que têm guerra, as pessoas. Mas olha a situação de assalto. Você já sai para a rua achando que pode ser assaltado, né? Então, da onde vem a cura para isso? Nós vamos trazer na live da semana que vem. Mas vamos agora ver o último slide da noite de hoje, que eu trouxe as bem-aventuranças, né? Um momento em que Jesus está falando das bem-aventuranças, que é Mateus 6. Eu peguei só o finalzinho, de 30 a 34. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas do dia de hoje. São Mateus, capítulo 6, de 30 a 34. Aqui ninguém está dizendo para você ficar na ociosidade esperando que caia do céu. Não! Nós temos que entender que aqui Jesus está falando para o espírito, para nosso lado interno. Você está trabalhando, você está buscando emprego, você está desenvolvendo uma atividade, mas que os teus pensamentos, primeiro, tens que buscar a ordem de Deus, a lei de Deus, né? Não vá porque tu tens que comer, sair aí roubando, matando, né? Tirando o que não é teu, porque e você entende? É estar com Deus no coração, no trabalho, na vida. Então busca esse Deus dentro de você, cultua, desenvolve, cultiva em ti o bem. Não fica com o pensamento o tempo inteiro em dinheiro. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Porque se a gente fica o tempo inteiro pensando nisso, a gente vai ficar ansioso. A gente vai, eu cuido da minha mãe que tem demência vascular. Se eu começar a pensar, eu vou ficar maluquete. Mas todo dia eu digo para mim, a cada dia basta o seu mal. Olha aí. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje o problema de hoje. Então, no teu trabalho, na tua escola, na tua universidade, na tua casa, nas tuas tarefas, na tua casa espírita, vive o teu hoje. Hoje é o dia mais importante. Porque a ansiedade é a preocupação com o futuro. A depressão é ficar o tempo inteiro olhando para trás. E você não está vivendo o dia de hoje. Quando estiveres cortando o tomate, esteja cortando o tomate. Quando estiveres fazendo a tua faxina, esteja fazendo a tua faxina. Quando estiveres fazendo o teu evangelho no lar, fazendo uma oração,
esteja fazendo a tua oração. Não fica com a cabeça em outro lugar. Não fica com as tuas emoções embaralhadas na hora que for fazer uma prece. Começa a entender que você não é mais aquela criança que te carrega, que te leva ao sofrimento. Você agora é dono da sua vida, né? Se Deus veste com tamanha beleza as flores, olhai os pássaros do céu. Então, a ansiedade é esse deslocamento. O meu coração está no meu trauma e a minha cabeça está no meu futuro. Eu estou em pânico. E você não está no momento presente, porque o trauma é o teu passado, né? O teu recalque é algo que te aconteceu que você não consegue nem decifrar. E você está ansioso pelo futuro, porque tu vai te dar mal, vai quebrar a cara. Isso é falta de fé. Vamos respirar. Então a gente continua na semana que vem. A gente está tentando fazer as lives mais curtas para não ficar maçante, né? A gente sabe que a gente é um pouco chata, né? Então que a gente precisa falar menos. E então vamos nos envolver com Jesus. Vamos nos envolver com essa psicosfera da bondade, essa imagem muito linda de Jesus pregando as bem-aventuranças, né? Então vamos olhar os pássaros dos céus dentro de nós. Vamos respirar, vamos orar. Obrigada, Tavares querido. Vamos agora para o momento de oração, fazendo em nós já um laboratório. Será que eu consigo relaxar? Vou tomar aqui um gole de água. Será que eu consigo buscar em mim uma paz? Será que eu consigo olhar para mim e respirando, pensando na Galileia, pensando no Rio Jordão? Já imaginou pensando naqueles momentos com Jesus, com os discípulos? Pensando na entrada triunfal de Jesus, na época da Páscoa, sentado naquele burrinho. Que lindo, né? O Domingo de Ramos. Vamos respirando, vamos orar. Orar é calar. Orar é encher a alma de esperança. Orar é abrir a boca do coração. Orar é olhar para o alto, cantando. Orar é abraçar as crianças da tua vida, é abraçar os idosos. Orar é abraçar o mundo no nosso imaginário, é torcer pela bondade. Orar é querer regar a bondade do mundo com as nossas boas intenções. Eu quero melhorar o mundo, melhorar a mim mesma. Eu quero ser menos ansioso. Eu quero acreditar que o amanhã vai ser melhor que hoje. Eu quero perdoar o meu passado, perdoar as pessoas que fizeram parte da minha vida. Eu quero ser menos ansiosa, menos angustiada, menos nervosa. Orar é abraçar a vida. Orar é olhar o campo do amor de Deus em cada pessoa, em cada árvore, em cada folha, em cada momento que temos a oportunidade de ser melhores. Orar é arar o campo da nossa vida com boas atitudes, com a boa vontade, é pregar a nossa cruz em nós mesmos, acorrentando coisas boas e não coisas ruins, e nos libertando pela vontade de ser feliz. Ó Jesus querido, ampara as pessoas tristes, ampara os ansiosos, ampara
aqueles que estão querendo tirar a sua própria vida. Jesus amado, ampara os governantes que estão fazendo guerra, ampara o Brasil, ampara todas as crianças do mundo, do Congo, de Madagascar, de Moçambique, de quantos lugares, de Gaza, da Ucrânia. Ampara, Senhor, as crianças famintas do Afeganistão, da Síria. Ampara, Senhor, a Somália. Ampara, Senhor, o mundo inteiro. Tu és amor e nós somos aqueles que te seguimos no caminho da tua verdade para a vida verdadeira. Senhor Jesus, sê conosco. Maria de Nazaré, Mãe Maria nos cativou. Mãe Maria envolve as mulheres, envolve aquelas que sofreram a violência. Mãe Maria de toda a humanidade. Sê conosco junto com teu filho. Sê conosco hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Sê conosco. Obrigada. Sê conosco. Obrigada, Tavares. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.